Olá, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós estaremos dando uma continuidade à semana passada, ao bate-papo que eu tive com os meus amigos sobre o cristão e o ambiente acadêmico, né? Sobre tudo aquilo que nós passamos juntos nos 4 anos e meio que ficamos na universidade, sobre tudo aquilo que vivemos e experimentamos de Deus e também as experiências com a nossa fé cristã no ambiente universitário. Então, o vídeo vai começar depois da vinheta. Solta aí! Bom, dando continuidade e segmento ao nosso bate-papo aqui, já foi falado por alto, né, a questão do culto no auditório. Eu lembro do contexto que a gente estava naquele grupo bem resumido, né, bem enxuto, né, na reunião apareciam 5 pessoas, às vezes eram 2, às vezes eram 3. E eu não sei quem foi que puxou a ideia, não sei se foi a Amanda, ou se foi o Ítalo, ou se foi o Davi. Agora eu não lembro quem foi que puxou a ideia. Mas eu lembro que a gente discutiu na época, assim, gente, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, a gente tem que fazer algo assim, para mudar essa história da gente ficar só um grupo aqui, 5, 2, 3, né? A gente tem que falar de Jesus, expandir o reino, falar do amor de Deus para as pessoas e tal. Aí a gente teve a ideia eu acho que foi a Carol que deu a ideia de fazer um culto no auditório. Eu não lembro quem foi exatamente. Também não lembro, não. Mas eu lembro que a gente chegou a ter algumas reuniões antes, né, do começo do período. Se eu não me engano, foi em 2014. Teve 2014. Nós já fizemos o culto no auditório, nós fizemos mais de uma vez, né? Sim, mas eu tô falando do primeiro. Do primeirão. Primeiro culto no auditório. Agora, eu acho que a ideia foi do ES, Espírito Santo. Que... Sim, principalmente. Mas a gente estava meio que incomodado com aquela situação de sermos poucos e que havia muito mais. A gente tinha que lançar meio que a rede ao mar, sabe? Né? A gente sentiu essa necessidade, né, de expandir, de fazer alguma coisa. Ué, Amanda... Não, e a nossa surpresa lotou, né? O culto do auditório foi gigantesco. A gente, um grupo minúsculo. Nós contamos com o apoio de algumas igrejas, né? As igrejas dos componentes, o pouco que tinha. Trouxe o pessoal da igreja e fomos convidando e deu um grupão, né? Sim, eu lembro que eu era bolsista de um determinado professor que, por um acaso, ele era diretor do instituto. Né? E aí... eu lembro. Como eu tinha o contato com o chefão, digamos assim, né, eu consegui marcar uma reunião com ele para ver se a gente tinha autorização para usar o auditório. Né? Eu me lembro que eu não pude estar nessa reunião, mas acho que estava a Carol. Amanda. Foi a reunião que a gente teve com aquela menina que trabalha no IEM, uma que é casada com um professor, não lembro o nome dela. Não, foi. Eu lembro, mas não pode falar. Ajuda, tinha algumas pessoas lá dentro também, alguns professores, né, que não eram cristãos mais, né, tinha um outro que eram, mas assim, uma pessoa que estava de influência que já foi cristã e que se compadeceu da gente, né, e tal. Nós tivemos alguns embates na universidade, mas assim, o que não podia, a gente não fazia. Aí podia, a gente fazia, né? Era meio assim, nem encosta, queimou, tira a mão, encosta, queimou, não. O que era permitido fazia, aí depois proibia, aí tinha que... Também acontecia assim, né? Fazia, ninguém tentava proibir. Aí fazia, isso não pode, aí começava a proibir.
Teve um episódio também de um outro movimento que a gente fez, que foi de colar, esse já foi mais para frente, né? De colar acho que uns corações sobre o campus. E a gente colou num dia, na manhã seguinte, o pessoal da limpeza retirou tudo. Sendo que todos os grupos colavam coisas na parede, nos quadros de aviso, a gente colou também, mas acharam que a gente foi ousado demais. Que não podia colar em qualquer parede. Só porque a gente colou no bebedouro, brigaram, né? Chamaram a atenção. Enfim, Gente, eu mandei algumas fotos aí para vocês relembrarem alguns momentos. Eu vi, cara, eu ia agradecer a você. Cara, que lembrança boa essas fotos aí. Obrigado, Wallace. Aqui é uma outra coisa, né? Assim, para quem quiser fazer grupo, estiver ouvindo esse balaio de gato que está nessa conversa, né? Nós tínhamos também algumas preocupações de fazer alguns trabalhos fora da universidade, né? O Egui falou do abrigo, que foi uma coisa maravilhosa, né? Que nós não fomos só uma vez, nós íamos lá, tentávamos ir lá mensalmente, né? Que era a ideia de levar universitários para conversarem com as crianças que estavam, né, na situação do abrigo. E, né, esse projeto, né, surgiu porque nós fomos fazer um trabalho de pesquisa lá, porque eu fazia pedagogia e o pedagogo ele tinha que trabalhar em outras áreas, né? Num dos estágios surgiu o abrigo e o pessoal comprou a ideia. Então, o que nós tínhamos? A nossa ideia era ir no abrigo. Nós tínhamos ido lá uma vez, né? E tínhamos conhecido, e as crianças, elas não gostavam de ir para a escola. Os adolescentes e as crianças, elas não gostavam de ir para a escola, e era uma coisa, né, que eles não gostavam de ficar dentro do abrigo, né? Eles não gostavam de estar lá. E o único lugar que eles tinham para sair era a escola, que eles não podiam ir para mais lugar nenhum. Né? Tinha algumas crianças que não iam para lugar nenhum, porque às vezes eles tinham visita dos pais e tal, mas eles não podiam sair. O único lugar que eles iam era a escola, e eles odiavam ir para a escola, né? Aí, com o grupo, nós fomos conversando, e a ideia era de levar a universidade para dentro do abrigo. E nós tínhamos pessoal de vários cursos, né? Nós tínhamos de economia, administração, história, turismo, pedagogia, matemática, e cada um, além da mensagem evangelística, né? Nós também conversávamos sobre isso, sobre a ideia de que você vai sair do abrigo, vai fazer o quê? Né? Não sei o que eu vou fazer. Então, a gente pode ajudar vocês. Né? A ideia de trazer a escola, eles terem uma outra visão da escola, né? E tinha isso. Nós procuramos ir ao Rio, né? Nós não conseguimos, mas nós procuramos saber sobre os projetos que tinham do Hemorrio. Quando o pessoal do Degase, né, dos jovens infratores, menores infratores, foram lá na universidade, que também foi um projeto bacana, né, que eles foram conhecer a universidade, nós nos candidatamos para tomar conta deles também, para, né, ajudar e também falar do evangelho para eles. Então, tudo que tinha na universidade que podia entrar, tal, a gente entrava, né? Sim. Na universidade e fora da universidade. E era uma coisa que nós queríamos também, ir para fora, né? E nos ajudou bastante, né? Tá na universidade abre portas para algumas coisas que os grupos só que vêm da igreja, né? E só da igreja, talvez não se abra essas oportunidades. Sim. Não, a verdade é que a gente pode ler a universidade tanto como um campo de perdição, quanto como um grande campo evangelístico, né? Sim. Porque a universidade é um grande campo evangelístico. É tudo questão de visão, né? Se tu vai olhar os gigantes ou se tu vai olhar o tamanho da terra e dos frutos, né? Exatamente. Eu acho que o grande ponto é esse mesmo, Amanda, porque muitos jovens cristãos, quando vão para a faculdade, eles têm esse medo, né? Porque existe essa estigma. O jovem cristão, quando vai para a universidade, é certo que ele vai se desviar, é certo que não sei o quê. Existe muito disso, né? Eu vi o meu professor não, o pastor lá da igreja, ele falou assim, puxa, quando eu fui para a universidade,
O que teve de irmão falando que eu ia me desviar, que eu não ia assim. Eu falei, cara. Pra mim falaram. Porque, assim, a grande questão hoje do cristão é as igrejas não incentivarem a personalidade de Cristo nelas. Porque enquanto você incentiva eles a alcançarem coisas como tornar um cristão um triunfalista, coisa para o mundo, não está criando cristãos de verdade. Você está criando mais homens para o mundo. E quando, na verdade, a gente deveria fabricar cristãos de verdade, discípulos de Cristo. E quando a igreja voltar a se preocupar com isso, eu tenho certeza que não vai ser mais um problema, um jovem cristão ir para a igreja, para a universidade. Na verdade, vai ser o contrário. Pessoas vão ser alcançadas através da vida deles. Porque, assim, se a gente é sal, se a gente é luz, eu lembro da analogia, cara, o sal não faz sentido se você estiver no saleiro. Só vai ter sentido quando você estiver na comida, dando sabor, dando tempero. A luz, ela não faz sentido se ela estiver onde está tudo iluminado. Ela vai fazer sentido se ela estiver na escuridão. Então, cara, se o cristão tem medo de ir para esses lugares aonde as pessoas necessitam de fato, cara, então fecha as portas, rasga a Bíblia e vai embora. Porque se a gente não for para a linha de frente e levar a bandeira de Cristo com a nossa vida, não faz sentido, então, a gente dizer que é cristão. Então, assim, para quem estiver assistindo esse vídeo, eu digo para vocês assim, cara, não tenham medo. Se vocês confiam no Senhor, se vocês têm certeza de quem vocês são em Cristo, o que a Bíblia diz a seu respeito, não é a universidade, não é a altura, não é a profundidade, não é a dor, não são as opressões que vão acontecer que vão te separar do amor de Deus, como Paulo diz lá, né? Então, se essa certeza está no seu coração tão clara, não vai ser a universidade, pelo contrário, vá para a universidade, adquira mais conhecimento, faça a diferença na universidade, que as outras pessoas vejam que você é um cristão, não tenha medo de dizer que é cristão, cara. Eu falava que era cristão lá. O pessoal às vezes olhava assim, na verdade, pelo meu cabelo da universidade, o pessoal achava que eu era maconheiro, né? Meu cabelo grande assim, enrolado, dread. Teve até o cara que chegou assim, sentado no banco, no famoso banco, eu não sabia, sentado no famoso banco. Aí o maluco chegou assim, e aí, você torra? Aí eu, quê? Ele, fuma? Ah, tá, não, valeu, passo, valeu. Então, assim, quando você tem certeza de quem você é, cara, não são essas pequenas coisas que vão te afastar de Cristo. Sim, é um desafio muito grande, porque a gente tem muita predisposição para praticar o pecado. E quando o pecado está ali continuamente na sua frente, te convidando, é algo difícil, né? Aí nessa hora a gente tem que ser tipo José, né, cara? Sai correndo. Se a gente não tem certeza que vai conseguir. Perna pra quem te quer. Sai correndo, né, cara? Então, assim. 5 anos teve umas fugas lá que eu tive que fazer, cara. Várias fugas na faculdade, assim. Poxa. E o assim, meu curso, por exemplo, com viagens, caramba. Aí, então, assim, são muitas. Os manjares, assim, são os postos, assim, diante da gente. Na universidade, que se você não tiver certeza, você apaga a comida, você se panturra de lambuza, né? Gente, eu queria falar uma coisa. Eu não sei quem falou do abrigo Beija-Flor. Não sei se foi a Carol, se foi a Amanda, enfim. E assim, eu tava lembrando de uma coisa aqui, e na verdade a semente sempre fica, né? E a gente sempre tem que lembrar que a gente está fazendo isso para Deus. Então, assim, quando eu cheguei aqui na Argentina, faz um tempo que eu tenho a oportunidade de acompanhar o orfanato, então eu lembrei de quando a gente ia no abrigo. Então, assim, a semente sempre fica, né? Às vezes a gente pensa que não, mas a semente sempre é plantada, como foi no meu caso. Tipo assim, eu vou terminar minha participação aqui. Vou só deixar um versículo da Bíblia para nós, pode ser? Pode, Ito. Tá? Vou deixar em Romanos, o Egberto até falou um pouquinho, Romanos, capítulo 8, versículo 37, tá? E diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu creio que Amém. Deus está fazendo algo. Gente, vamos orar. A Amanda falou uma coisa, tem uma hora que ela não sabia quem foi que organizou esse encontro, de repente ela falou, eu acho que foi o ES, né, o Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa para a gente fazer diferença nesse mundo. Amém? Amém. Deixa eu te falar. Gente, remarca uma nova reunião, ore ao Senhor para Deus dar estratégia e vamos fazer disso uma coisa, não um encontro só nosso, mas algo grande para o reino. Tá bom? Coração, gente. Fica na paz. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, Ítalo. Tchau, Ítalo. Valeu. Coração. Fica com Deus, hein? Vai na paz, Ítalo. Amém. Na paz. Tchau. Perguntar o seguinte, quando teve esse culto do auditório, vocês me ajudassem a contar um pouco como é que foi o pós, né? Durante o pós-culto. Aí, eu acho que na semana que estava marcado o culto, né? Eu acho que quase que teve não teve muita divulgação, né? Que até a Carol tinha falado, não vamos divulgar muito, não. Vamos divulgar, tipo, horas antes, botar uma faixa, né? Teve a questão da faixa, que a gente botou lá no... Porque o pessoal implicava, né? Às vezes, Carol sempre tinha essa estratégia, né? Não, às vezes quando a gente fazia com muita antecedência, cara, o pessoal arrumava jeito da reitoria proibir, né? Aí a gente, caraca, vamos fazer de supetão mesmo. Já aconteceu algumas vezes, né? Mas essa vez, tirarem nosso cartaz, nós tínhamos uma faixa. Nós chegamos lá, não tinha faixa. E, gente, tinha faixa de chopada, de tantas chopadas, e de campanha de agasalho, de várias coisas, e tiraram a nossa. E eu que tomei banho de sal grosso quando briguei pelo direito do culto dentro da universidade. Tacaram sal grosso em mim. Se vocês dizem que a religião é opressora, é porque vocês nunca foram se manifestar por Cristo dentro de uma universidade pública. Isso é verdade. Eu lembro que na semana depois do culto no auditório, eu estava assistindo aula de Brasil 4, aí a professora, né, tava aquele burburinho todo, a professora falou assim, e alguns sabiam que eu fazia parte e tal, falou a professora assim, sobre essa questão que fizeram no auditório essa semana, eu não sou a favor não, né? Aí alguém lá atrás começou a cair na gargalhada, começaram a rir, né? Aí eu fiquei assim quieta, falei, Jesus me ajuda, né? Porque assim, a parada foi bem pesada, as pessoas passavam, olhavam, muita gente ficava encarando, né? Quando a gente se reunia, eu lembro que depois fizeram até uma, onde a gente costumava se reunir, fizeram até uma roda, acho que uma roda de umbanda lá no cimentado, né, que diziam que era uma dança típica, mas que tem muito a ver com a questão da umbanda, né? E aí eu olhei aquilo ali e falei assim, meu Deus, né? Mas a gente tinha essa liberação por conta de entender que se nós podíamos fazer reunião, qualquer pessoa poderia fazer reunião de outras religiões, né? Sim, já que o Instituto, o IEM, né, em si, ele não tinha nenhum lugar ecumênico, nenhum lugar para esse tipo de reunião, então nós fazíamos, mas nós sabíamos que eles poderiam fazer e nós não éramos contra também, né? Sim, a gente nunca se opôs. A ideia de que, se a Igreja Católica quiser fazer, se o centro quiser fazer alguma reunião, a ideia era sempre a mesma que a nossa, a gente não podia atrapalhar nenhuma aula, né? A gente não podia passar à frente de nenhum evento acadêmico que tinha utilizando aquele espaço, tinha aquelas regrinhas.
mas nós sabíamos que eles poderiam fazer, mas não acontecia muito, não acontecia. Sim. Né? Mas aí, só que a gente utilizava. Mas sofreu represália pra caramba. Eu lembro que teve uma época que a gente foi proibido até de usar a luz do instituto, né? Foi. Que a gente foi proibido de usar energia elétrica porque por causa dessa questão do Estado laico. Né? Sim. Aí a gente tava até pensando, gente, vamos chamar um advogado, vamos acionar a justiça, não sei o que lá, vamos procurar documento, procura. Aí uma cena que eu nunca vou esquecer da minha vida é que a Amanda, nessa hora que a gente tava se agitando assim, não, a gente não vai fazer nada. Aí eu pensei na minha cabeça, como assim? Que absurdo! Na minha cabeça assim, que absurdo! Mas aí depois que o ânimo abaixou, eu falei assim, bom, realmente tem razão. Por quê? Se por um lado existe toda uma questão espiritual por trás, a gente também tem que ver o lado humano da coisa. Porque esse pessoal, principalmente o pessoal de religiões de matriz africana, eles sofrem muito preconceito por causa da fé que eles têm, por causa das coisas que eles acreditam. Tanto que, por exemplo, em alguns lugares, até na Baixada Fluminense, né, alguns deles estão sendo expulsos de comunidades pelo fato da fé que eles têm. Né? Então, assim, a gente sabe da questão de todo o preconceito que existe. Então, se a gente... Depois eu parei para pensar um pouco. Se a gente reage, né, na base, vamos processar, botar na justiça e não sei mais o quê, aí eu... Quer perder, né? Porque exatamente. Não tem força. Quantas portas iriam se fechar para a gente? Mas isso é uma questão boa de discutir também, porque assim, quando essas coisas aconteceram, né, que precisou ir um dos representantes do grupo, e eu fui me reunir com a coordenação para brigar pelo direito de culto, inclusive o professor de direito, um dos coordenadores do curso de direito, ele é pastor evangélico, então ele ainda enviou alguém para nos ajudar nisso. Nós oramos, jejuamos, nos colocamos diante do Senhor. Por quê? Porque batalhas espirituais se resolvem de formas espirituais, né? Sim. Então nós fomos, assim, e nos reunimos, e eu lembro que uma mulher batia, a coordenadora do curso, eu não posso citar nomes, mas uma das pessoas batia na mesa e dizia, isso é um absurdo, não sei o quê, e gritava, xingava. Depois que eu briguei, que ela brigou e falou assim para mim, eu vou te ensinar o que é laicidade. E aí eu fui e falei assim, por favor, me ensina, porque eu tenho tanto a aprender. Falei com toda a humildade do mundo, né? Porque a gente tem que aprender que as nossas guerras são espirituais. Sim. E essa mulher, e aí nós, o grupo, a minha igreja também, né? Amor, para de mexer. O grupo foi, e assim, na igreja nós entramos no propósito diante do Senhor, e essa mulher simplesmente foi transferida, eu não sei se foi para a Amazônia, para outro estado, gente, ela foi transferida à revelia. E aí o grupo voltou a ter direito à iluminação, um monte de coisa que uma nova coordenação permitiu que nós conseguíssemos ter outros direitos, um pouco mais de liberdade. Entendeu? Então, tudo foi um mover de Deus. Sim. Por isso que a gente fala, existe uma perseguição? Existe uma perseguição ideológica, existe uma guerra, por causa que, realmente, essas pessoas elas são acostumadas a serem oprimidas, e justamente porque muitas igrejas não têm uma pregação de amor, não têm uma pregação de sabedoria, mas tem uma pregação mais quase rígida, né? Vamos conquistar tudo, destruir tudo que não vale. Sabe? Não estou falando que nós temos que trazer uma pregação ecumênica. Não, nós não podemos. Existe uma linha que nós não podemos ultrapassar, né? Que é do ecumenismo. Mas, assim, Sim. Nós temos que fazer uma pregação que mostre Jesus como ele é. Que é um Jesus que batia na igreja, mas a prostituta, ao órfão, a quem não era da igreja estava lá abraçando, curando, limpando. Jesus não batia em quem não era cristão. Jesus batia em crente. Jesus batia os líderes do templo.
E é isso que nós temos que ter, entendeu? Nós temos que ter essa questão de que quando se trata de pessoas em público, num ambiente de evangelização, nós temos que ter uma pregação não de se você é homossexual, você vai para o inferno, mas dizer que, olha, o inferno não foi feito para você. O seu lugar é no céu, junto comigo, entendeu? E dizer como que Deus pode mudar a sua vida e te ama, independente do que você faça, porque Deus nos ama, independente dos nossos pecados. Ninguém é merecedor, eu não sou merecedor, sou humano, também erro, também tenho minhas falhas, e isso é uma coisa muito forte no grupo, inclusive. A gente sempre mostrou as falhas e as dificuldades uns dos outros. Sabe, quando eu estava com dificuldade, eu dizia, olha, eu errei nisso, tive dificuldade nisso, Carol também muito, nossa, Carol fazia muito isso, né, Carol? Assim, o Heron, e assim, a gente nós compartilhávamos não só as vitórias, mas também as nossas fraquezas e como nós superávamos isso. Isso é uma discussão muito importante na igreja, que às vezes a gente prega o cristianismo como se te tornasse alguém perfeito. Verdade. Sabe? E acaba tornando, e as pessoas ficam com vergonha de se abrir com a gente, de falar com a gente de quanto elas estão erradas, porque a gente parece muito perfeito. Como se Jesus nos exigisse isso, sabe? E a gente acaba pregando uma mentira. Porque ninguém, gente, por mais que você seja, a gente erra, a gente tem falhas, a gente ainda está no mundo, a gente ainda tem tristeza, a gente tem depressão, a gente tem dúvidas, sabe? A gente passa por muitas coisas. Mas a questão é, tá bom, e como que eu posso superar isso? Como que eu conhecer Jesus, como Jesus me ensina, de acordo com a palavra, a superar todas essas questões, sabe? Interessante disso que às vezes a gente tornar o fardo leve, a gente torna mais pesado, né? Com tantas acusações, com tantas coisas, colocando nos ombros das pessoas que às vezes elas não têm nem forças para chegar a Cristo para poder se aliviar. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com a religião em si, porque às vezes a gente faz tantos dogmas e tantas coisas que às vezes nem está na Bíblia, sabe? E acaba transformando algo que é tão tremendo quanto é o Evangelho, quanto é a palavra, em algo pesado, né, Errol? Verdade. Coloca um fardo que nem a gente consegue carregar. Um monte de regras, não pode isso, não pode aquilo. E eu acho que essa questão de pode, não pode é tão superficial, porque quando a gente serve a Deus por amor. Então, por amor, a gente renuncia à carne, renuncia ao mundo. Né? Quando a gente faz as coisas por amor, a gente não sente tanto, a gente não sente as coisas que a gente deixa de fazer, né? Mas quando é aquela obrigação, você não pode, porque não pode... Isso é muito errado, cara. É algo que é necessário rever esse tipo de conceito, porque isso acaba, parafraseando com as palavras de Jesus, né? Fechando a porta do céu, né? Não entrando e não deixando os outros entrarem. Né? Isso é muito verdade. Sei lá, se Jesus veio à Terra e foi tirar o humano, né? Por que a gente vai procurar esse processo espiritual demais? E eu aí, ó. Opa, se não esqueça de tirar o mudo. O seu áudio, hein, Wallace? Não esquece de tirar do mudo o seu fone aí, tá? Seu áudio. Olha o Davi aí. Falou o Wallace por quê? Porque eu mutei o seu áudio, que tava dando eco aqui. Davi. O áudio do Davi tá... Aê, Davi. Agora foi. E aí, cara? Poxa, antes tarde... Beleza? Pô, fui numa missão ali, cara. Desculpa aí, galera. Acabou minha internet, aí eu não consegui retornar. Eita. O Ítalo foi fazer pizza para a família dele, aí saiu. Ah, tá. Nós queremos te ouvir, Davi. Todo mundo já falou, só falta você. Mas te falar o quê? Então, Davi, primeiramente... Entrevista com o Heron. Tá, de frente com o Heron. Vamos lá. Uma cor. Um medo. Por quê? Não. Muito bem, Davi.
Bom, Davi, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, todos já responderam. O que foi o Grupo Tal para você? Eu acho que foi, tipo assim, uma base essencial ali para manter a fé dentro da universidade. Para mim foi essencial. Acho que muita coisa, sei lá, não, acho que só não foi uma experiência ruim a universidade por causa do Grupo Tal, entendeu? Acho que se não fosse o grupo, a minha experiência na universidade teria sido bem ruim. Tanto para a minha vida normal, assim, quanto para a vida espiritual. Principalmente para a vida espiritual. A gente já falou sobre várias coisas da vida. A gente estava falando agora sobre a nossa... O que a gente passou na universidade, a gente estava falando sobre o culto no auditório, né? Sobre aquilo que a gente viveu, sobre a nossa experiência. E aí você também fez parte, né, do nosso primeiro culto no auditório, né? Como é que foi a sua experiência? Conta aí pra gente. Pô, cara, foi muito boa, porque, tipo assim, é uma coisa rara de se ver numa universidade, então pra mim foi uma alegria muito grande, né? Porque a gente sempre, pelo menos muitos professores que eu tive na universidade, na rural mesmo, sempre fizeram questão de deixar claro que religião, crença em Deus era algo para pessoas iletradas ou pessoas que não tinham conhecimento da ciência. E isso foi muito explícito para mim na universidade. E você vê dentro de um lugar onde, não todo mundo, claro, que eu não vou generalizar, mas onde muitas pessoas acreditavam que aquilo era algo, digamos que, ultrapassado, aquilo renascer dentro de uma universidade, pô, aquilo ali para mim foi muito emocionante. Porque, tipo assim, cara, olha aí, não tá morto, sabe? Deus não está morto, tá aí, tá vivo, tá acontecendo, tá aqui dentro. E foi uma das coisas que mais me marcou ali no ver isso. E o mais legal foi que foi muita gente. Você vê que não foi um culto do Grupo Tal, foi um culto que foi até organizado pela galera do Grupo Tal, mas que muita gente participou, então ficou mais claro ainda para mim de que sim, dá para ser um cara, sei lá, do mundo acadêmico e ser crente, sabe? Dá para ser um baita de um cristão, mesmo envolvendo com ciência, mesmo se envolvendo com tudo que a universidade tem para poder passar. Acho que o grande marco para mim foi essa experiência, foi bem legal. Davi, só mais uma pergunta para você se integrando aqui. Depois desse culto no auditório, você passou por algum tipo de perseguição dentro da universidade pelo fato de ser cristão? Não entendi. Depois do quê? Depois do culto no auditório. Entendi. Davi, você está me ouvindo? Pô, cara, eu assim, acabei não passando. Entendi. Depois do culto do auditório, se eu passei alguma perseguição na universidade, né? Isso. É isso? Isso. A gente teve aquela experiência, né? Que a resposta foi unânime, que a galera começou a pegar no pé da gente, tirou a sala lá da gente lá, acho que é DCE, né? Não sei, tirou lá da gente, a gente tinha um horário de culto, a gente não teve mais, a gente teve que fazer culto lá fora. Então rolou uma perseguiçãozinha. Não sei se foi nesse mesmo período, acho que foi, não lembro. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que teve isso. Perto dos meus últimos tempos no grupo, rolou uma paradinha bem chata de alguns grupos não querer que a gente ficasse fazendo lá dentro. Não foi depois que era laico. Primeiro, mas foi um dos últimos. Era laica. De uma reunião mesmo. Foi depois de um culto no auditório que a gente começou a perder as coisas. Teve um culto assim. Acho que foi no primeiro culto, que foi bem violento. Foi uma reação bem violenta mesmo. Que tinha uma gente que queria proibir da gente se reunir dentro do espaço universitário. Foi a época que a gente foi proibido de usar a luz da universidade, que a gente não podia usar a luz. Aí a gente teve que fazer reunião. Por exemplo, a gente poderia... a gente ficou, acho que por quase... Eu não me lembro agora. Quem estava nesse dia da reunião era a Amanda. A Amanda que pode explicar pra gente melhor.
que eles acordaram, Eu né? lembro, eu lembro que teve uma chateação, foi bem chatinho mesmo. Eu lembro que eu ainda lembro bem da Amanda preparando alguns documentos, algumas coisas para a gente poder conseguir o nosso espaço. E foi uma experiência um pouquinho chata, né? Porque, tipo assim, pô, por que aquilo? Tipo, mas a universidade era laica, que o pessoal alegava. Pô, é laico, mas não é laicista. É laico, pressupõe todo. Então, não sei, né? Foi uma experiência um pouco chata, porque foi uma espécie de perseguição, porque o problema era porque éramos cristãos ali, o problema era isso. Talvez se a gente estivesse fazendo alguma, sabe, alguma religião afro, eu duvido que alguém se incomodaria. Tanto é que teve eventos afros depois, nada contra os eventos afros que tenha, todos de qualquer religião, não me importa, mas se a gente fosse isso, não fosse de cunho exatamente cristão, eu tenho certeza que não teriam sido incomodados. Então, houve uma discriminação e uma perseguição por conta disso, né? É a minha opinião, posso estar até errado, mas eu senti isso. Eu tenho quase certeza, Davi. Felipe, quer falar alguma coisa? Eu não participei do primeiro culto, eu participei do segundo culto no auditório, e eu não estou me lembrando de alguma retaliação, né, nesse extremo. Eu lembro da época da luz, né, eu lembro da gente tentando usar, perguntando de onde vinha a energia das barraquinhas que ficavam no portão do IEM, mas o que me marcou muito no culto que eu participei foi o ataque no grupo da faculdade, porque alguém colocou uma postagem no grupo da Rural, do IEM, ali de Nova Iguaçu, algo parecido como, enfim, falando que ia trazer as manifestações religiosas dele lá e ia colocar no meio do pátio, queria ver quem ia reclamar, já que até bateria tinha no nosso culto. Mas assim, eu nem tinha bateria, tinha só um carrom. E não atrapalharam as aulas, eu tenho certeza do som, porque a gente foi muito cuidadoso, que até o som lá fora a gente foi conferir se estava muito alto no dia do culto. E eu lembro que essa publicação, ela teve muita interação, assim, de gente criticando mesmo, falando que a gente é sem noção e que era uma vergonha a universidade permitir, Verdade. não sei o quê. Tinha gente que queria que a gente fosse expulso da universidade, coisa assim. Mas ao mesmo e o que me marcou foi o que eu já falei, da gente no grupo do Zap, um cuidando do outro. Olha, ninguém comenta, ninguém vai lá não, para não, né, gerar mais conflitos. Sim, eu lembro disso. Lembro disso. Isso foi marcante para mim, né, esse segundo culto. O E primeiro... expulsão isso, né? Já pensou expulsar a gente porque a gente está fazendo culto? Olha essa ideia. Não, e detalhe, nesse culto, no início, pelo menos, agora eu não lembro se ele era o coordenador do campus ou o diretor-geral, ele estava lá. Ele foi assistir a abertura. Ele foi assistir a abertura do culto. Caramba, disso eu acho que eu não peguei o comecinho. No início, sim, porque, né, ele entrou mais para ver os equipamentos, para ver se realmente não ia atrapalhar em nada, estava tudo certo, ele saiu. Não foi mais para fiscalizar mesmo, né? Para ver se ia dar tudo certo. O diretor do campus, ele permitiu o culto, tá? Ele permitiu, ele foi contra, né? Assim, ele é gnóstico, né? A religião dele é totalmente diferente, mas assim, ele permitiu e ele foi contra isso tudo. Inclusive, eu falei com ele que só a Polícia Federal poderia nos tirar de lá porque era um ambiente federal. Entendeu? Que se eles fizessem isso, eles iriam ter que encarar questões jurídicas. Isso foi avisado, entendeu? Amanda, você falou isso com o cara. Eu falei. Hoje em dia ele nem é mais diretor do instituto, eu acho que é outro. Não, mas eu conversei com jeitinho, gente. Eu conversei com jeitinho, é claro. Com amor, com muita sabedoria, falei com ele certinho, entendeu? Falei com ele que era um direito nosso, expliquei o que era, como é que estava sentindo. Falei que ele iria apoiar a gente, que ele não concordava. Entendeu? Então é uma questão. Nem toda a coordenação, nem todos os professores discordavam disso.
Só que existem aqueles que, inclusive, usam recursos públicos da universidade para defender religiões afro, né? E, assim, esses, eles realmente batem de frente direto. E a nossa intenção... Inclusive, a gente na época quer questionar, né? Que na mesma época que a gente passava por isso, teve um evento de uma religião afro lá, e a gente falou, pô, peraí, por que não pode ter nada cristão? E, pô, nada contra religiões afro, mas, cara, então seja né, ou tudo ou nada. Exatamente. Seja, faça acepção. É uma questão até de, tipo assim, por que na nossa faculdade, por exemplo, não tem um evento de medicina, né? Porque não tem nenhum pesquisador da área de medicina. A mesma coisa com o cristianismo, né? Tem pesquisador da religião afro, então tem evento. Agora, do cristianismo não tem ninguém pesquisando nada relacionado, né? Não, pelo menos eu não conheci nenhum professor de história ou da parte de geografia que tivesse ligação com isso. Então não vai ter mesmo, não vai ter de vários temas também, né? A gente tem que entender que... Pelo menos não de algum jeito positivo, né? Não, vai ter, não tem ninguém pesquisando. Se tiver, né, e se Deus queira que comece a aparecer... Fica a dica, Heron. A história da religião cristã... Tinha um professor que ele deu aula de cristianismo primitivo. Só que é claro, né, que por trás disso tudo tem a questão ideológica, né? O evangelho não tem sido bem visto nas obras acadêmicas já há alguns anos. Sim. Né? A tentativa de construir a verdade da Bíblia, né? Fazer dela um livro de mitos, questionar os documentos originais, né? Várias críticas, que chamam de alta crítica aos textos, dizer que são invenções, que o livro de Ezequiel, por exemplo, não é Ezequiel que escreveu, mas são 4 caras que compilaram palavras de acordo com o interesse deles para poder produzir uma profecia. Então, o movimento da academia é contrário ao evangelho. Então, é difícil a gente ver Agora mais do que nunca, né? É difícil. Agora, nesses últimos tempos, tem sido bem complicado, né? Porque, enfim, não vou comentar isso, senão vai desviar do assunto. Mas é interessante, tipo, eles levantarem... né, gente? Oi? É interessante eles levantar essa discussão, tipo, da academia hoje e contra o evangelho. Mas, na verdade, quando a gente olha para o passado, a academia meio que veio da igreja. As universidades hoje tops hoje, Harvard, Oxford, cara, foram tudo de igreja, PUC, a igreja católica, e, cara, enfim. E agora você hoje contrapor a fonte que gerou o maior conhecimento da humanidade hoje é meio um tanto contraditório, né? E a gente vê o quanto que o mundo jaz no maligno de fato, né? Então, cara, o que a gente tem que fazer é a nossa parte mesmo, propagar do jeito que der e puder. Não, eu não sei como é que o grupo ficou, mas, tipo assim, uma coisa que eu achei um pouco chata, nas últimas vezes que eu já estava na universidade, que eu participava, é que o grupo começou a tomar, muita gente começou a tomar muito partido, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, e, cara, não era para ter entrado essa discussão no que a gente fazia, sabe? Eu achei isso uma parada que também me entristeceu pra caramba, criou uma divisão muito grande isso aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi, muita gente chegou para mim, chegava e perguntava diretamente mesmo, Davi, você é de que lado? E dependendo da minha resposta, a amizade acabava na hora. Eu fui bloqueado demais. Bloqueado e apreendido. Eu falei, cara, o Evo tá acima disso. Não vamos entrar nisso, não. Vamos focar em Cristo. Deixa isso pra lá, cara. Vamos focar na obra. E foi uma coisa bem ruim. Na minha opinião, foi ruim. Entrar esse cunho político, sabe? Dessa forma, assim. Sei lá, foi bem chato. Ninguém discute isso comigo, não. Davi, mandar um sprint aí pra vocês aí. Pra mim, ninguém me perguntou, não. Isso aí deve ter sido já quando a gente já estava saindo já da universidade, provavelmente. eu acho que sim, deve ser mais ou menos nessa época, porque eu realmente também não me lembro. Eu também não me lembro disso. Corta essa parte, Pedro, corta essa parte. Eu lembro que no grupo tinha Só tinham 2 que alimentavam esse tipo de treta, mas eu não dava nem muita confiança. Eu também saí do grupo do WhatsApp do tal, então não acompanhei mais. Mas, cara,
isso é tipo... Eu acho que essa mudança de ideologia, de foco, ela sempre acaba mudando quando as pessoas que encabeçaram vão saindo, né? A gente pega um pouco da história da igreja primitiva, foi mais ou menos nesse foco. Conforme os apóstolos foram morrendo, foram falecendo, a coisa começou a desandar. E a gente pega na Bíblia ainda Paulo já tendo que lidar com esse tipo de divergência, né, cara, assim, em muitos momentos. E eu assim, me ponho um pouco nessa questão de dificuldade de ideologia, porque a gente talvez, eu boto isso na minha conta, eu não me posicionei em nenhum momento lá no grupo, falei, gente, isso aqui não é lugar para discutir isso. Talvez isso também tenha faltado da nossa parte, de não chegar lá e falar assim, quando a gente estivesse passando o bastão, olha só, fulano, o foco é Cristo, tá? Não tem nada de religião aqui, não, de partido, de esquerda, de direita, de centrão. Eu fiz isso. Eu comecei a fazer isso. Eu falei, cara, não faz isso. Aí o que eu cheguei a ouvir foi, então você é do outro lado. Eu falei, não, do outro lado como? Aí, se você tá querendo botar uma mordaça em mim, então porque você é do lado de lá. Eu falei, não, cara, eu sou do lado de Jesus, cara. É porque eu perdi o foco. Cara, assim, foi intenso então, hein, Davi? Há 5 anos atrás, cara, a gente não vivia uma situação política tão polarizada como a gente tem hoje. Exatamente. Então, assim, a gente nunca se preocupou em resolver essas coisas, porque eram coisas assim que, pelo menos, eu digo por mim, pra mim não aparecia muito. Não tinha tantos problemas, né, cara? Sim. Hoje o grupo Mas o pessoal ainda fala, Tá sem áudio, Amanda. Manda o áudio. Ô, Matheus, o pessoal fala no grupo? Fala. São outras pessoas agora, eles, né, igual já falaram antes, eles aderiram ao programa do Alfa e Ômega, né, que agora se chama CRU. Sim, isso eu sabia. Aí eles mudaram o nome do grupo para CRU e eles se reúnem com frequência, eles fazem evangelismo e usam as ferramentas deles, né, os jogos evangelísticos que eles têm lá. O Felipe sabe mais ou menos, né? O Felipe foi o último daqui que saiu. O Alfa e Ômega e o CRU são grupos diferentes. Lá de Serapédica. Não, o Alfa e Ômega, ele mudou algumas coisas, inclusive a imagem, né? A identidade agora que eles usam para pública é CRU, no Brasil. O CRU é o antigo Alfa e Ômega. Assim, o que eu sei que acontece... O nome não é bom, não, mas... O que eu sei é que, como agora o grupo cristão lá do IEM tá com o CRU, né? Virou o CRU. Mas se você não fizesse essa expressão, ninguém ia pensar nada, Felipe. Corta isso aí, companheiro. Corta o bullying. Desculpa. Não, mas o nome do nosso grupo era tal. Também não é um nome muito bonito. Dessa mudança do grupo, o que eu acho legal é que eles oferecem cursos de capacitação para as pessoas que desejam fazer parte do grupo. Então, para evangelizar, para como se portar, atividades para fazer com pessoas que não são cristãs. Então, assim, teoricamente, tem também uma visão bem agregadora, bem evangelística, né? O CRU. Então, agora no mestrado, meu mestrado também tem sido no IEM, eu encontrei 2 pessoas que eram do grupo tal. Uma... Eu confesso que eu não lembrei o nome dela, e agora eu não estou lembrando de novo, mas também foi uma menina que ela estava entrando quando eu estava saindo, e ela continua até hoje, e outro, um velho amigo nosso, Franklin, que continua no IEM firme e forte. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu joinha. Assim você me ajuda a compartilhar a palavra de Deus para todas as pessoas. Nós vamos ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.